O crachá ainda abria a catraca. A cadeira ainda estava lá. Mas quando ela tentou acessar o sistema naquela terça-feira de manhã, a tela devolveu uma mensagem que ela nunca havia visto em 6 anos de empresa. Sem e-mail, sem ligação, sem reunião. Só um bloqueio silencioso, executado a frio, enquanto o escritório ao redor seguia funcionando normalmente. Impressoras, conversas paralelas, café passando. Ninguém olhou para ela. Ninguém disse nada. E foi exatamente esse silêncio que confirmou que a decisão havia sido tomada nos bastidores, com cuidado, por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Tem uma coisa curiosa no ambiente corporativo. Muita gente observa o que acontece, mas poucos se posicionam. Aqui no canal acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem a esses relatos não são inscritas. Se essas histórias fazem sentido para você, não seja só espectador. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que aconteceu depois do bloqueio dos acessos dela é o tipo de coisa que a maioria das empresas torce para que nunca venha à tona. Fica até o final. A virada é silenciosa. E acontece de um jeito que ninguém dentro daquela empresa poderia ter previsto. Terça-feira, 10h47. Valentina Rosa abriu o sistema interno da Vortex como fazia todo dia, com o café ainda quente do lado esquerdo do teclado e uma planilha de conformidade aberta em segundo plano. O login carregou. A tela piscou uma vez. E então apareceu uma mensagem que ela nunca tinha visto em 6 anos de empresa. Usuário sem permissão. Contate o administrador. Sem aviso prévio. Sem e-mail. Sem ligação. Ela tentou de novo. Mesma mensagem. Tentou o sistema de rastreabilidade. Bloqueado. O repositório de arquivos. Bloqueado. O painel de conformidade que ela mesma havia construído linha por linha. Bloqueado. O crachá ainda abria a catraca. A cadeira ainda estava lá com o casaco dela pendurado. Mas digitalmente, institucionalmente, Valentina Rosa havia deixado de existir, dentro da Vortex Soluções Industriais naquela manhã. E ninguém havia tido a decência de olhar nos olhos dela para dizer isso. 40 minutos de silêncio absoluto. Valentina ficou na mesa, com a tela preta refletindo o próprio rosto, enquanto o escritório ao redor funcionava normalmente. Impressoras, conversas paralelas, o barulho de alguém esquentando marmita cedo demais. Foi no corredor, por acaso, que ela descobriu. Uma analista júnior comentou em voz baixa com outra colega que Marcos Del Valle havia apresentado um plano de reestruturação do setor de dados à diretoria executiva naquela manhã, com um novo coordenador já nomeado, Rodrigo Feitosa, sobrinho do CFO, 28 anos. Currículo de 2 páginas com estágio e uma pós incompleta. Valentina parou no meio do corredor, fingiu mexer no celular e deixou a informação pousar devagar, como quem recebe uma notícia ruim e ainda está decidindo como respirar. A reunião com os investidores externos havia acontecido naquela mesma manhã, às 9h. Valentina só ficou sabendo dos detalhes mais tarde, mas o que ela descobriu foi suficiente para fazer o estômago virar. Os slides apresentados por Marcos, com fonte calibre 11, espaçamento 1:15, aquela paleta de azul corporativo que ela mesma havia padronizado em 2021, eram o deck que ela havia montado ao longo de 3 semanas em outubro. Os gráficos eram dela. A linguagem técnica era dela. A arquitetura do argumento era dela. Marcos havia simplesmente removido o cabeçalho com seu nome, inserido o próprio e apresentado o trabalho como portfólio pessoal diante de investidores que estavam avaliando a empresa para o IPO. A humilhação não havia sido gritada, não havia sido encenada. Havia sido executada com a frieza de quem faz isso com tanta frequência que nem considera mais como errado. Valentina voltou para a mesa, pegou o casaco, o caderno e a garrafa de água. Não disse nada para ninguém. Não foi ao RH. Não mandou e-mail. Desceu pelo elevador, atravessou o saguão e saiu pela porta giratória da Vortex como se fosse almoçar. Mas antes de sair, ela fez uma coisa que ninguém notou. Passou os olhos pelo log de atividades do servidor, acessível por um terminal secundário que ficava num canto da sala técnica.
que ninguém mais usava porque o sistema novo havia substituído aquela interface anos atrás. Naquele terminal esquecido, os acessos de Valentina ainda funcionavam. E foi ali, naqueles 40 segundos em frente a uma tela empoeirada, que ela viu a confirmação do que estava prestes a acontecer. O arquivo histórico da empresa BKP constava com status: exclusão agendada. Autorização MC Del Valle. Ela chegou em casa às 12h30. Abriu o notebook pessoal, colocou água para ferver e ficou 3 horas sentada na mesa da cozinha sem fazer nada. Quem olhasse de fora diria que ela estava paralisada. Mas Valentina não estava paralisada. Ela estava calculando, porque ela sabia de algo que Marcos não sabia que ela sabia. 2 anos antes, durante uma auditoria interna que quase expôs irregularidades contábeis, Valentina havia criado por conta própria um espelho automático criptografado do histórico da empresa, um backup sincronizado com um servidor de contingência externo, fora da infraestrutura da Vortex. O procedimento havia sido aprovado formalmente por e-mail por um diretor que já tinha saído da empresa. A ata técnica estava arquivada. O e-mail de aprovação estava salvo fora dos sistemas internos. Ninguém mais lembrava daquilo. Ninguém mais tinha acesso àquele e-mail, exceto ela. O arquivo não havia desaparecido. Ele estava intacto, criptografado, num servidor que só Valentina controlava. Foi quando ela abriu o arquivo que o tamanho do problema de Marcos ficou claro. 3 contratos de fornecimento firmados entre 2021 e 2023, com valores superfaturados e assinaturas digitais manipuladas. Contratos que haviam sido apresentados ao Conselho como operações legítimas, auditadas, aprovadas. Os valores desviados somavam 4,3 milhões, pulverizados em empresas de fachada registradas no nome de familiares diretos de Marcos Del Valle. Valentina leu tudo 2 vezes, devagar, com a xícara de chá esfriando do lado. Não sentiu euforia. Não sentiu raiva. Sentiu algo muito mais frio que os dois. Sentiu clareza. Ela entendia agora por que o arquivo precisava sumir antes do IPO. Entendia por que ela precisava sair antes que alguém fizesse as perguntas certas. E entendia, com uma precisão quase clínica, exatamente o que precisava fazer a seguir. Valentina não foi à polícia. Não ligou para a imprensa. Não postou nada em lugar nenhum. Ela foi direto ao ponto mais sensível que a Vortex tinha naquele momento. A comissão de auditoria preparatória do IPO. Uma firma independente estava conduzindo a due diligence da empresa fazia 2 meses, e Valentina sabia o nome da auditora responsável. Elas haviam se cruzado brevemente num evento corporativo em março, trocado cartão, trocado 2 frases sobre compliance e seguido cada uma para o seu lado. Valentina havia guardado o contato sem saber exatamente por quê. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha com a tela do notebook iluminando o rosto, ela entendeu o porquê. Abriu um serviço de e-mail temporário, anônimo, sem rastreamento, e começou a digitar com a calma de quem está redigindo um documento técnico, não uma denúncia. O e-mail tinha 3 páginas, sem acusações diretas, sem nomes explícitos, apenas coordenadas técnicas precisas, número de protocolo dos contratos irregulares, referência cruzada com os registros fiscais públicos das empresas de fachada e o endereço exato do servidor de contingência, onde o histórico completo estava armazenado e acessível, mediante chave que ela disponibilizaria mediante solicitação formal. Nada que pudesse ser descartado como denúncia anônima histérica. Tudo que uma auditora séria precisaria para saber que aquilo era real. Valentina revisou o documento 4 vezes, respirou fundo e clicou em enviar às 23h14 de uma terça-feira. Depois, fechou o notebook, lavou a xícara e foi dormir. Não porque estava tranquila, mas porque já havia feito tudo o que precisava ser feito. A auditora abriu o e-mail numa sexta-feira à tarde, entre uma reunião e outra. Levou menos de 10 minutos para entender o que estava olhando. Na segunda-feira seguinte, a equipe de auditoria enviou uma solicitação formal à Vortex, requisitando acesso imediato ao histórico da empresa BKP, citando o número de protocolo do arquivo com uma precisão que deixou um DOI jurídico da empresa em estado de choque. Ninguém entendia como aquele número havia vazado. O arquivo havia sido deletado dias antes.
E agora uma firma de auditoria externa estava pedindo por ele formalmente, com prazo de 48 horas para resposta, dentro de um processo de IPO que envolvia investidores institucionais e exposição regulatória. Marcos Del Valle foi convocado internamente para explicar o sumiço do arquivo. Um arquivo que, por protocolo assinado por ele mesmo em 2022, jamais poderia ser deletado sem ordem judicial. Ele entrou na sala de reunião do andar executivo às 14 horas de uma segunda-feira e saiu 40 minutos depois com o rosto de quem acabou de entender que não há saída. O andar executivo da Vortex passou os 3 dias seguintes em regime de contenção total. Portas fechadas, ligações em voz baixa, advogados sendo acionados às pressas. O CEO convocou uma reunião de emergência com o conselho na quarta-feira. O IPO foi colocado em revisão preventiva pela firma de auditoria, que comunicou formalmente aos investidores externos que havia inconsistências a serem esclarecidas antes de qualquer avanço no processo. A palavra inconsistências, num comunicado de auditoria, vale mais que qualquer acusação direta, e todo mundo no mercado financeiro sabe o que ela significa. Rodrigo Feitosa, o substituto de Valentina, foi chamado para responder perguntas técnicas básicas sobre o sistema de rastreabilidade e não conseguiu responder nenhuma. Não sabia onde ficavam os backups. Não. Sabia o nome dos servidores. Não sabia nem explicar o que o sistema fazia. A auditoria registrou tudo em ata. Foi na segunda semana da crise que a Vortex finalmente fez o que qualquer empresa arrogante faz quando percebe que afundou sem o funcionário que subestimou. Mandou um e-mail. Formal, institucional, com tom de quem está fazendo um favor. O RH entrou em contato com Valentina pedindo uma colaboração técnica voluntária para esclarecimento de processos internos junto à equipe de auditoria. Nenhuma menção ao que havia acontecido. Nenhuma palavra sobre os acessos revogados sem aviso, sobre o trabalho dela apresentado com o nome de outro, sobre o cargo que havia sido dado a alguém sem qualificação, enquanto ela ainda tinha o crachá no bolso. Só aquele tom corporativo pasteurizado de quem espera que o outro lado apareça sorrindo e prestativo, como se nada tivesse acontecido. Valentina leu o e-mail sentada no mesmo lugar onde havia passado aquela terça-feira à noite montando o documento. De 3 páginas. Releu uma vez. E respondeu em menos de 2 minutos, com uma única frase que encerrava qualquer expectativa de que ela viesse de graça. Podem enviar a proposta por escrito, com os termos que eu indicar. O que aconteceu nas semanas seguintes foi a confirmação de que Valentina havia calculado cada passo com uma precisão que a empresa jamais esperaria de alguém que havia sido descartada em silêncio. Marcos Del Valle foi afastado cautelarmente do cargo na quinta-feira seguinte ao início da sindicância interna. Os 3 contratos superfaturados foram encaminhados formalmente ao Ministério Público, com base nas inconsistências identificadas pela auditoria. Inconsistências que só foram encontradas porque alguém havia enviado coordenadas técnicas exatas para as pessoas certas, no momento certo, pelo canal certo. O jurídico da Vortex tentou durante dias rastrear a origem do vazamento. Verificaram IPs, analisaram acessos externos, interrogaram funcionários. Não encontraram nada, porque Valentina não havia vazado nada. Ela havia apenas apontado o caminho para quem tinha autoridade legal para percorrê-lo. E isso, tecnicamente, não era crime nenhum. A auditoria identificou nos metadados dos arquivos apresentados aos investidores que a autoria original dos relatórios pertencia a Valentina Ross. Nome de usuário, data de criação, histórico de edições, tudo registrado nos metadados que Marcos havia esquecido de limpar antes de colocar o próprio nome nos slides. A firma exigiu formalmente que a autoria fosse corrigida nos documentos oficiais do processo de IPO, o que significava que o nome de Valentina voltaria a aparecer em materiais que já haviam circulado entre investidores institucionais. Não como um gesto de generosidade da empresa, como uma exigência técnica de conformidade documental. A ironia era quase elegante demais. A mesma obsessão com rastreabilidade que Valentina havia construído dentro da Vortex ao longo de 6 anos foi exatamente o que tornou impossível apagar os rastros do que havia sido feito contra ela.
Cada metadado era uma testemunha silenciosa que havia esperado pacientemente pelo momento certo para falar. O CEO da Vortex assinou pessoalmente a proposta enviada a Valentina. Consultoria temporária, escopo definido por ela, remuneração equivalente a 3 vezes o salário que recebia antes, contrato de 90 dias renovável, sem subordinação a Marcos, que já não estava mais lá para exercê-la. Valentina negociou cada cláusula com a calma de quem sabe que o outro lado não tem escolha, porque o outro lado havia destruído o único plano B que tinha quando deletou o arquivo e demitiu a pessoa que entendia o sistema. Ela assinou o contrato numa quinta-feira à tarde, abriu o notebook, acessou o servidor de contingência e começou a trabalhar. Sem discurso, sem confronto, sem o menor sinal de que havia sido ela quem havia acionado toda aquela engrenagem. Apenas Valentina, o sistema e o arquivo que nunca havia sumido de verdade. Valentina nunca recebeu um pedido formal de desculpas. Nunca houve uma reunião onde alguém olhasse nos olhos dela e reconhecesse o que havia sido feito. O mundo corporativo raramente oferece esse fechamento. E quem já trabalhou em empresa sabe que a justiça, quando vem, vem pela porta dos fundos, silenciosa, disfarçada de auditoria ou de crise interna, ou de um e-mail frio do RH pedindo ajuda. O que Valentina tinha era melhor que um pedido de desculpas. Ela tinha a prova, guardada com cuidado, de que nunca havia sido descartável. Tinha o contrato assinado nos termos dela. Tinha o nome restaurado nos documentos que circularam entre investidores. E tinha a certeza tranquila de que cada decisão tomada naqueles dias havia sido certa. Não porque alguém reconheceu isso, mas porque os fatos confirmaram. Se você já foi o nome retirado de uma apresentação, o acesso revogado sem explicação, o funcionário substituído por alguém menos qualificado e mais conveniente, essa história foi contada para você. Inscreva-se no canal para não perder nenhum relato como esse. E compartilhe com alguém que também precisou engolir em seco num corredor corporativo um dia. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E se você, no lugar de Valentina, teria esperado ou teria agido antes?